E nada melhor a gente começar essa atividade com o doutor Edivaldo Boaventura, né? Como já disse, o primeiro reitor, o mentor dessa universidade, e para além disso, né, que só isso já é um currículo importante para nós, né? Doutor Edivaldo é bacharel em Direito e em Ciências Sociais, doutorou em Livre Docência, atuou no direito, na docência, trabalhou em diversos órgãos públicos, foi secretário de Educação, não é isso, doutor Edivaldo? 2 vezes, foi juiz federal do trabalho, integrou diversas instituições culturais e científicas da Bahia, além de escrever vários livros e ter forte atuação no Jornal à Tarde por cerca de 4 décadas. Não vou detalhar todo o currículo dele, porque é extenso, mas, né, conhecemos o currículo do doutor Edivaldo Boaventura, além de doutor honoris causa da UNEB, também a biblioteca da UNEB leva o nome do doutor Edivaldo Boaventura, e também, né, estaremos recebendo o doutor Edivaldo Boaventura, a sua biblioteca, para compor o acervo da universidade. Portanto, acho que esse currículo todo, né, por si só, justifica a abertura dessas atividades com o doutor Edivaldo Boaventura. Conforme Cláudia colocou, nós vamos trabalhar, né, aqui com a extinção da Lei 7176, né, e a presença da UNEB no estado da Bahia, desafios para a democratização do ensino superior e uma estrutura multicampo. Portanto, passo então a palavra para o doutor Edivaldo Boaventura. Para além de tudo isso, eu quero dizer que também o doutor Edivaldo Boaventura é pai de uma grande amiga nossa, né, que trabalha com a gente, que é Lídia Boaventura. Acho que todos conhecem. Bom dia a todas e a todos. Espero que respondam meu bom dia. Bom dia. Ok. Meu caro reitor Bitts, meus caros colegas, alguns eu os conheço mais de perto, como é o caso de Otávio, que eu examinei e castiguei muito no mestrado. Antônio José, cadê Antônio José? Fugiu. Ah, tá aí. Antônio José foi meu orientando também, e outros mais. Bom, primeiramente eu quero dizer com uma alegria muito grande de estar aqui, poder conversar com vocês sobre essa etapa da universidade. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao reitor José Bitts de Carvalho, que vive a universidade com sua grande experiência, sua grande boa vontade em tocá-la para frente. E também a nossa Carla, vice-reitora. Eu não sei se houve uma vice-reitora mais bonita do que ela, compreendeu? Mas das que eu conheci, parece que era a mais bonita, compreendeu? Além de ser competente, tudo isso, mas para nós homens é sempre bonito, é sempre bom ver uma mulher bonita, compreendeu? Ok? De maneira que minha primeira palavra é de profundo agradecimento. Eu não vou usar o retroprojetor. Eu aprendi com o Dr. Hermes de Mello o seguinte, que não estou me referindo aos que vão falar depois, eu estou referindo ao que o Dr. Hermes de Mello me ensinou. Quem sabe, ensina. Quem não sabe, usa retroprojetor. Essa é boa, né? O retroprojetor serve para o esquema, serve para os mapas, para os números. Mas as ideias nós devemos conversá-las, compreendeu? De maneira que o que eu vou falar aqui são 5 itens. 5 itens. Primeiro é o agradecimento. Segundo, é o estatuto da universidade no ordenamento jurídico brasileiro. Terceiro, é a autonomia da universidade. Quarto, é a democratização do ensino superior. E 5, a promoção do professor e juntando com
esta parte que o reitor Bitts falou agora, da revogação das 71, 76. E que vou dar logo um caso muito concreto da UNEB. Um caso muito concreto da UNEB que essa infeliz lei tirou. Quando eu criei a UNEB, que tem uma lei quase perfeita, depois eu explico por quê, eu coloquei a Faculdade de Educação como o núcleo pedagógico da universidade. A Faculdade de Educação é uma conquista da humanidade. Primeiro nós tivemos as escolas normais, depois tivemos as escolas de professores, as famosas Teachers College, que resta uma na Colômbia, onde estudaram Anísio Teixeira e Isaías Alves, e depois vieram as faculdades de educação, que tem um componente especial, que é o caso daqui da UNEB, da Faculdade de Educação da UNEB. Foi criada como um núcleo central pedagógico da UNEB. Pois bem, um dia eu recebo a revista e vejo que a Faculdade de Educação não existia mais, mas eu continuo chamando. Quando eu recebi o título de doutor Arnaldo Descalço, eu me referi à Faculdade de Educação. Esse é um ponto, reitor, muito importante, porque a Faculdade de Educação, ninguém pensa em acabar com a Faculdade de Medicina. Ninguém pensa em acabar com a Faculdade de Direito. Por que acabar com a Faculdade de Educação? Tem uma Constituição própria, um currículo próprio, tudo muito próprio. De maneira que essa é a parte incidental que eu vou falar. Agora, eu vou voltar, então, aos 5 itens que eu me propus. Primeiro, o agradecimento. Eu faço questão de agradecer e agradecer efusivamente. Meus amigos, nós somos numa sociedade patriarcal escravocrata. Dificilmente agradecemos as coisas. Quando você dá um almoço em sua casa, agradece a dona da casa, mas não agradece a cozinheira. Vou dar aqui um exemplo do grande Jorge Amado. Às vezes que Jorge ia lá em casa, ele ia à cozinha agradecer a Maria José. Maria José é minha cozinheira, vai trabalhar lá em casa. E da última vez que ele foi, mandou um livro para ela, entendeu? Quer dizer, isso eu aprendi com Jorge Amado, agradecer a quem faz a nossa comida. Mas nós não agradecemos. Agradecemos. Até na família, às vezes você faz um grande esforço, ninguém agradece, compreendeu? Portanto, eu começo, meu caro reitor, por agradecer efusivamente por essa volta, por estar aqui, por conversar, por tratar de ideias, que eu possa comunicar sobre a minha experiência. Eu tive um período muito brilhante na Universidade Federal da Bahia, quando eu fui o assessor-chefe da reforma, com o doutor Roberto Santos. A estrutura que a UFBA tem hoje foi a estrutura que o doutor Roberto Santos colocou, sobretudo os institutos básicos, criando a ciência. O desenvolvimento da ciência na Bahia vem daí. Vem daí, vem daí. Física, matemática, física, química, biologia, etc. Então, como as estruturas são importantes. Se não tivesse os institutos básicos, hoje nós não teríamos como temos a matemática desenvolvida, a física desenvolvida, as geociências desenvolvidas, todo o conhecimento, as letras e as ciências sociais. Portanto, a estrutura é um fator sumamente importante. Portanto, meu caro reitor Bitts, muito obrigado por esse convite, minha charmante vice-reitora também, e os diretores aqui presentes. Aqui tem os 24 diretores das unidades, tem todos, 24? Hein? Todos, 29. E dos polos de educação à distância, tem alguém? Não tem alguém. Olha, a educação à distância é sumamente importante. Nós temos hoje de pensar na educação híbrida, com as duas perninhas. A perna presencial e a perna online. Só vamos atingir os 560 mil quilômetros quadrados da Bahia, com 16 milhões de habitantes, com a educação online. Com a educação presencial, nós podemos atingir muito pouco. Temos que atuar. Nós temos 49 polos da UNEB, ok? De maneira que eu vejo sempre as 24 unidades e os 49 polos de educação à distância. Bom, depois do agradecimento, o agradecimento é antes, durante e depois, não é, Adson? E sempre. Vamos agora ao primeiro ponto, Estatuto da Universidade no ordenamento jurídico. Meus caros amigos, assim que eu fui convidado pelo CISAN,
que eu pensei que é um nome japonês. Eu fiquei em dúvida se era japonês ou francês, compreendeu? É artístico. É, ok. Eu pensei logo no estatuto da universidade. Durante muito tempo, eu fui professor de legislação do ensino. E com o meu doutorado nos Estados Unidos, eu aprendi um direito muito importante, que é o Educational Law, o direito educacional. Muito pouco desenvolvido no Brasil, porque o direito da educação também não é desenvolvido aqui. E me deu trabalho de estudar bastante a legislação de ensino. A legislação de ensino é a expressão da política educacional. Isso é que precisa ficar bem claro. É uma das expressões da política educacional. E também do direito à educação. Também do direito à educação. Do direito à educação, também da educação superior. Então, ensinei muito às minhas queridas alunas de pedagogia como fazer o regimento da escola. O regimento da escola, às vezes você chega na escola, não encontra o regimento, porque está na gaveta da diretora. Ela sai, tranca, leva, ninguém conhece o regimento. De maneira que toda escola, escola básica, fundamental, média, tem o seu regimento, certo? Mas as universidades têm um ato constitutivo superior, que se chama o Estatuto. O Estatuto é a lei da universidade. Ela tem que ser estatuto porque a universidade, por definição, o ensino superior no Brasil só se organiza com autonomia, ou sob a forma nas universidades públicas, sob a forma de autarquia ou sob a forma de fundação, e nas entidades particulares sob a forma de associação. Portanto, tem que ter um ato constitutivo, um ato que estruture toda a autarquia em regime especial. Quem for capaz de me definir o que é esse em regime especial, eu fico muito grato, porque eu nunca consegui ter uma definição muito clara. Portanto, o estatuto, o regimento vem daqui a pouco. Portanto, o estatuto da universidade decorre do ordenamento jurídico brasileiro. Nós temos a Constituição de 88, que tem um capítulo sobre a educação, e tem mais do que um capítulo sobre a educação. Tem uma garantia constitucional chamada autonomia universitária. E isso é sumamente importante. Pela primeira vez, a autonomia universitária tornou-se uma garantia e entrou na Constituição com este nome. É uma garantia muito importante para o ensino superior. Toda organização universitária decorre deste princípio constitucional chamado autonomia universitária. Este foi o assunto da aula inaugural da Universidade Federal da Bahia, que eu pronunciei em 1998. A constitucionalização da autonomia universitária. Mas, meu caro reitor Bitts, a autonomia da universidade tem sido uma luta no tempo e no espaço. Nós podemos dizer que a história da universidade é a história da busca da sua autonomia. Na Idade Média, quando as universidades nasceram, as universidades é um fruto da Idade Média. Talvez a primeira universidade seja de Bolonha, de 1100 e tantos. Seguida, temos Salamanca, depois temos a Universidade de Coimbra, e etc. Portanto, vai ser a luta para a afirmação dos estudos catedráticos. O ensino se desenvolvia em torno das catedrais e dos conventos. Depois aparecia um rei que resolvia pedir ao Papa a autonomia, o reconhecimento daquele estudo. Portanto, a bula papal é que corresponde ao atual autorização e credenciamento da universidade. Isso era o Papa que dava. Portanto, os estudantes tinham na sua defesa a bula papal que criava aquela autonomia. E também os professores. É aí que se dividia. O nome universitas
O nome universidade só passa a significar a organização que nós temos hoje por volta da Renascença, porque a Universitas era a corporação dos alunos e a outra Universitas Studiorum dos alunos e a outra Universidade era dos professores. O que hoje nós chamamos de universidade era tido como estudo geral. A Universidade de Salamanca, agora em outubro eu fui examinar uma tese sobre a capoeira na Universidade de Salamanca. A Universidade de Salamanca tratando da capoeira baiana, que existe em 150 países. 150 países tem capoeira organizada. Pois bem, lá se chama o estudo salamantino. Os espanhóis conservam o nome de estudo para a universidade. Nós dificilmente tratamos a universidade como estudo geral. Bom, aí se desenvolveu, então, a autonomia. Então, a bula papal garantia os alunos contra o rei. Na hora que o rei vinha em cima da universidade, eles reconheciam, mas nós somos uma criação papal. O rei se definia assim, mas sou eu que mantenho a universidade. As mesmas questões de hoje, mais ou menos a mesma. Mas sou eu que mantenho a universidade, sou eu que pago os professores, sou eu que pago as despesas, etc. Bom, então é esta luta que começa com o começo da universidade na Idade Média e passa a ser a luta permanente e até hoje da universidade brasileira. Isso se desenvolveu melhor no mundo anglo-saxônico, onde os países têm mais autonomia. A minha universidade dos Estados Unidos, Penn State, onde eu tirei o doutorado, tem um código postal independente da cidade. Para mostrar a sua autonomia, tem um código postal independente da cidade. Por aí vê como a autonomia se evidencia. Mas tem dois aspectos da autonomia que é sumamente importante. Isso que eu queria chamar a atenção aqui. Ou a autonomia é institucional, pertence à universidade, por isso é que ela é autárquica, ou era fundacional. Portanto, é essa autonomia, autonomia institucional, ou é o que se chama em bom português academic freedom. O que é academic freedom? A liberdade acadêmica é a garantia do professor de ensinar como ele acha que deve ser, mas também tem uma resposta. E o aluno escolheu o que quer estudar. Portanto, a autonomia do ponto de vista do professor, meu caro reitor, é dupla. É do professor que ensina o que ele quer e como ele quer, e do aluno que escolhe a disciplina no regime democrático. Né? Ele escolhe a disciplina. De maneira que esta luta permanente não é da agora, nem vai ser da agora, vai nos ultrapassar todos nós, essa busca permanente da autonomia. Do ponto de vista que o Estatuto deve demonstrar, a autonomia não é independência. Por quê? Porque a universidade, como autarquia em regime especial, está sujeita, sobretudo, aos controles do Tribunal de Contas, etc. O reitor Bitts, quando deixar a reitoria, ele tem o Tribunal de Contas tem até 5 anos para chamá-lo, para ele prestar contas do que ele fez de bem ou de fez de ruim. Depois que eu deixei a secretaria a última vez, eu fui chamado no 2º ano. Mas o que é que há? O senhor agora vai apresentar o balanço patrimonial da Secretaria de Educação. Eu digo, mas eu já deixei a secretaria, mas era obrigação do senhor mandar com as contas o balanço patrimonial. Eu, então, fui à Secretaria de Educação, compor com o pessoal da secretaria o balanço patrimonial da secretaria. Mas isso é até, você pode ficar que é até 5 anos. Se depois de 5 anos não lhe chamarem, eu não vou lhe chamar mais. Compreendeu? Ok. De maneira que a autonomia universitária não é independência. Ela está sujeita aos controles, sobretudo, do Tribunal de Contas. Senão da corrupção e da Lava Jato, essas coisas que estão muito na moda. Sobretudo da mídia. A mídia tem um prato maravilhoso para noticiar. Entendeu? Eu fui juiz. O juiz fala em processo. O juiz não fala em televisão, não. O juiz fala em processo. Mas a mídia aproveita isso. A corrupção é um prato maravilhoso para a mídia. Enquanto houver
enquanto houver juiz sentenciando, prendendo como é o nome do ministro que foi preso agora? Lineu, é? José Disseu, ótimo para a mídia. A mídia precisa sempre de muita notícia. Portanto, meu caro reitor, meus caros colegas, o Estatuto há de ser compreendido neste conjunto jurídico-político do ordenamento jurídico brasileiro. Ele reflete a Constituição de 88, que agora não, que estabeleceu a autonomia universitária como um princípio constitucional, isso é preciso que fique sempre muito claro, e depois da Lei de Diretrizes e Bases, da Constituição Estadual, sendo que a Lei de Diretrizes e Bases é superior à educação do que está na Constituição Baiana. A Lei de Diretrizes e Bases é uma lei complementar da Constituição. Portanto, o que ela determina as orientações sobre a educação tem que ser seguida. Olha, a legislação brasileira de educação é uma legislação muito doce. Não tem sanção. Não tem sanção. Ninguém é preso por não mandar do livro escola. A não ser em Parapiranga que o promotor bota os pais que não mandam as crianças na escola. Compreendeu? Não se castiga ninguém por não cumprir a educação. Dificilmente tem um promotor que faz isso. E o promotor pode obrigar o pai a mandar o menino para a escola. Foi assim que os países desenvolvidos educaram a sua população. A polícia ia buscar o menino debaixo da cama se não fosse para a escola, compreendeu? Mas a nossa legislação educacional é frouxa. Ela é conceitual, ela é protetora, ela não tem a coerção de obrigar a levar o aluno para a escola. De maneira que essa é a primeira oposição, e evidentemente que o Estatuto precisa ser refeito, sobretudo da famigerada Lei 71, 76, que acabou com a Faculdade de Educação da UNEB, como acabou com muitas outras coisas, compreendeu? Ok, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é esse da autonomia universitária. Nós somos um órgão autônomo. Não somos como uma escola secundária, não somos como a escola primária, que não tem autonomia. A personalidade jurídica das escolas é a personalidade jurídica do Estado. Nós temos uma personalidade jurídica independente. A UNEB é uma pessoa jurídica. É uma pessoa jurídica e com plena autonomia. Com plena autonomia. A autonomia, quando eu estou falando aqui, eu estou refletindo o famoso parecer de Nilton Sucupira, o mesmo Nilton Sucupira da plataforma Sucupira, que tem um artigo magnífico sobre autonomia universitária, exarada aí por volta de 1962 a 63, mas que é um parecer clássico e que define a autonomia universitária muito bem. Evidentemente que eu estou falando aqui com a experiência que tenho dos Estados Unidos, onde a acadêmica freedom é altamente respeitada. Quando se refere ao professor, nos países anglo-saxônicos, chama-se acadêmica freedom, quer dizer, a liberdade acadêmica de ser ouvido na escola. Uma vez, a Universidade de Quebec fez um mestrado aqui na UNEB. E eu estava dando aula. Um belo dia, mas tinha mudado o governo. Um belo dia recebo a visita de uma professora na minha sala de aula, e entra na minha sala de aula, digo alguma coisa, professora, eu estou supervisionando o meu ensino. Eu sou autônomo para dar minha aula. Você é professor, mas eu estou supervisionando todas as atividades agora da UNEB. Tá bom, pode ficar aí sentadinho, não tem problema. Mas, evidentemente, foi um desrespeito à minha liberdade acadêmica. A minha liberdade acadêmica de professor. Mas ela é dupla. É a liberdade que eu tenho de ensinar e o aluno tem o direito de assistir, se ele escolher aquela disciplina. É sumamente importante a liberdade, a autonomia. O quarto ponto que eu queria falar seria a democratização do ensino superior. Porque para o convite
que dona Cizan, a francesa daqui da UNEB, mandou para Cizan, não, Cizan. O e-mail dela tem Cláudia Cizan. Gostei do nome, Cizan. Eu perguntei a ela, é japonês ou francês? Depois ela me explicou, não. Fala da democratização do ensino superior. Meus amigos, o problema da democratização do ensino superior, creio eu, está muito ligada à faixa etária dos alunos. Faixa etária dos alunos. A UNEB, como a Bahia toda e o Brasil todo, tem um ensino superior de elite. De elite. De elite. Carla está fazendo aí uma cara fechada porque é de elite. Por quê? A Bahia atende a menos de 15% da faixa etária de 17 a 24 anos. Mesmo o grande esforço das 10 universidades baianas, hoje são 12, com os 12 institutos, o IF Bahia e IF Baiano. Mesmo com toda essa grande abertura para a iniciativa particular, nós, da Bahia, estamos atendendo a metade do percentual nacional. E o percentual nacional brasileiro não chega a 20%. Portanto, nós temos menos de 10% da faixa etária de 18 a 24 anos no ensino superior. Não quer dizer na universidade, mas quer dizer no ensino superior. Ora, se não aumentarmos essa percentagem, não temos democratização do ensino superior. Esta balela que nós ouvimos, de que é um sistema de elite, que é um sistema de massa, como objetivo, isso já terminou na humanidade. De 15% a 20%, 25% é um regime de elite. De 25% a 30% é um regime de massa. Educação superior de massa. E a partir de 35, de 40 anos, de 40%, é o ensino superior generalizado para a faixa etária. Alguns países já estão chegando a isso, já chegaram a isso. A França já chegou a mais de 40%, os Estados Unidos há muito tempo que já chegou, já ultrapassou a 45%. De maneira que toda essa discussão que nós ouvimos, de que a universidade forma para a elite, a universidade brasileira realmente forma para a elite. A universidade baiana forma realmente para a elite, porque não atinge nem 15% da população da faixa etária correspondente. Eu estou me referindo aqui à faixa etária líquida, isto é, não incluindo os outros com outra idade. De maneira que, em uma estrutura multicamp, é que melhor convém a um Estado federado como a Bahia, é uma maneira muito clara, mesmo esse esforço de chegar a 10%, a 7% a 10%, é mais ou menos a taxa da Bahia hoje, 7% a 8%, nós estamos chegando por causa de esforços como esse, como a UNEB, com as suas 24 unidades, ainda a toda esta enorme Bahia. As universidades federais começam também a tomar essa dimensão multicamp. A UNEB talvez seja a primeira instituição multicamp reconhecida pelo MEC, autorizada pelo MEC. Quando fomos autorizados, em 1986, pelo ministro Borhauser, foi o ministro Borhauser que autorizou a UNEB. Está lá no decreto que autoriza a UNEB, organização multicamp. É certamente das primeiras universidades multicamp reconhecida ou autorizada pelo MEC. Hoje, de um tempo para cá, as universidades federais também começam a tomar a forma multicamp. O exemplo mais notável, me parece, próximo aqui de nós, é a Universidade Federal do Vale do São Francisco, que tem camp em três estados. Em Pernambuco, onde concentrou a parte médica, em Petrolina, onde concentrou a parte das engenharias, e no Piauí, onde concentrou a arqueologia. Por sinal, eu encontrei a professora Berenice, da arqueologia
Leonice. E luta, ela disse que esse segundo semestre ela vai dar 6 disciplinas de arqueologia, compreendeu? Eu digo, eu vou falar isso a BITS, você deve então pagar a ela um salário muito grande, ela vai dar 6 disciplinas de arqueologia esse segundo semestre, porque não tem professor, compreendeu? Ok. De maneira que a universidade Univasp já nasceu o multicamp, está se estendendo, agora já chegou a Senhor do Bonfim e também a Paulo Afonso. A Paulo Afonso, quer dizer, o modelo multicampo começa desde de ser estadual para ser também federal. Esta forma é que melhor convém acomodado à nossa federação política. O Brasil demorou muito tempo para ajustar o seu sistema educacional à forma federal. Levou muito tempo, muito tempo. Até a Constituição de 34, toda a educação era praticamente organizada pelo MEC. Na Constituição de 34 foi que houve um primeiro capítulo sobre a educação, que se deve aos pioneiros da educação. E aí, então, criou-se o sistema estadual, ou se esboçou o sistema estadual de organização da sua educação, até esperarmos a Lei de Diretrizes Básicas de 1961, quando isso ficou mais claro. Até 1961, o Estado não podia criar nem ginásio. Se quisesse ginásio, tinha que ser a União que tinha que criar o ginásio para a Bahia. Daí que o doutor Anísio Teixeira, quando foi secretário do sistema, na época de 1947 a 51, o governo Mangabeira criou as extensões do Colégio Central de Bairro. Foi a ficção jurídica que ele encontrou para poder criar o que são hoje o João Florencio em Tapajipe, o Góes Calmon em Brotas, o Severino Vieira em Nazaré e o Duque de Caxias na Liberdade. Portanto, estão vendo aí como as estruturas educacionais, meu caro reitor, são sumamente importantes. Não podemos renegá-las nem dormi-las, mas nós estamos muito atentos para a organização da educação. Ele criou, não podia criar ginásio, porque a educação era centralizada na mão da União, todo o conhecimento que tinha era a União, ninguém mais tinha conhecimento, e criou com essa ficção da extensão de bairro, extensão para os bairros do Colégio Central. Depois é que esses colégios se transformaram em colégios estaduais, com a Lei de Diretrizes Básicas de 61. O Brasil teve várias leis de diretrizes e bases. Daí, quando falar, tem que citar o ano ou o número. Tem a primeira Lei de Diretrizes Básicas de 61, maravilhosa do ponto de vista da descentralização, que é ela que vai provocar a estadualização da educação primária e secundária. A Lei de Diretrizes e Bases de 1971, a chamada Lei Passarim. A Lei para o Ensino Superior, que também é de Diretrizes e Bases, de 69, que é a Lei da Reforma, que uniu o ensino com a pesquisa. O princípio Humboldtiano da ligação do ensino com a pesquisa. Isso está na Lei da Reforma, a 5.540. Esse princípio foi sumamente importante para o desenvolvimento da pesquisa na universidade, essa união do ensino com a pesquisa. Quem no mundo fez isso foi o senhor Humboldt, o William Humboldt. Cuidado para não confundir com o Humboldt botânico. Alexandre von Humboldt é botânico. Escreveu um livro sobre o mundo latino-americano que fez sucesso no mundo. Até a princesa Leopoldina leu esse livro, ficou encantada, casou, foi para o Brasil e aqui morreu, compreendeu? O irmão dele, William von Humboldt, para o seu laboratório de educação superior, minha cara vice-reitora, é sumamente importante, da Universidade de Berlim, de 1810, é que une o ensino com a pesquisa. Até então, a universidade só cuida de ensino e de ensino profissional, de parte. Profissional e filosófico, não é? Agora, com o Humboldt,
1810, a famosa Universidade de Berlim, é que o ensino se liga à pesquisa. A pesquisa. Isso só vai aparecer no Brasil com a Lei da Reforma. A Lei da Reforma, a 5.540, ok? De maneira que isso nós estamos falando ainda da democratização de ensino. O último item, dentro do que nós estamos falando, da democratização, eu encontro a figura do professor. Meu caro reitor Bitts, tudo que nós fizermos para flexionar a carreira do professor, nós estamos fazendo a UNEB crescer. Eu sou apontado por ter criado a UNEB. Foi a maior coisa que eu fiz na vida. Mas o que me admiro mais, esse esforço enorme dos professores da UNEB em desenvolvê-la, sobretudo em lugares que eu nunca fui. Eu nunca fui. É isso que faz a UNEB. É esse professor que tem que ser recepcionado, que se tem visto no estatuto, pode ser visto, ele pode botar as linhas. Por exemplo, eu acho que o cargo de titular deve ser por acesso. Já é aqui por acesso. Mas as universidades estaduais têm números clausos para os cargos. Eu já compus aqui na UNEB para mais de 20 a 30 comissões de promoção de professor, para o professor titular e professor pleno. Professor pleno, mais de 30. 25, mais ou menos os 25 cargos. E vejo como esses professores, muitos deles com uma produção científica expressiva, é o caso de Nádia, é o caso de Eliseu, é o caso de quem o último que eu examinei foi Amorim. Tem 20 e tantos, eu não me lembro todos. De maneira que isso é que faz uma universidade forte, é o seu corpo docente. Seu corpo docente. Não só com os títulos acadêmicos, mas com a produção acadêmica. Como também, ao lado disso, com o trabalho. Com o trabalho. Otávio fugiu de mim, eu persegui muito ele no exame de... Acho que fui muito duro com ele no exame de mestrado. Eu digo que o Otávio ia fazer o doutorado comigo, mas ele fugiu. Eu acho que eu apavorei com o meu exame que eu fiz com ele. Mas espero fazer o doutorado com ele, entendeu? O que não aconteceu com o Antônio José. Eu apertei Antônio José no mestrado, mas depois ele voltou para fazer o doutorado. E escolheu, isso é extremamente importante. Foi uma das coisas que eu devo ao Espírito Santo, foi ter colocado o Parque de Canudos dentro da UNEB, compreendeu? Dentro da UNEB. A UNEB tem dois grandes segmentos do seu nascimento. O compromisso com o interior, eu direi com o Grande Sertão. O Grande Sertão é um segmento cultural importante da Bahia. A Bahia tem dois grandes segmentos. O segmento do sertão e o segmento da negritude. Esse compromisso com o sertão, com o semiárido. E a capital do semiárido é o nosso Canudos. Tivemos lá semana passada e vi como é o seu desejo de transformar aquilo num campus avançado, o que faz muito bem. Que, aliás, já está funcionando bastante com outros cursos. E outro é com a negritude. Não é que é à toa que a UNEB tem sua sede no bairro da Engomadeira. De maneira que eu vejo esse esforço do professor e, através desses concursos para professor pleno e professor titular, como eu sou titular e duplamente doutor, portanto, sou uma mercadoria que sirva para ajudar a fazer a produção dos outros. E tenho visto, Heitor, a produção do professor da UNEB, a sua formação, a sua produção, o seu trabalho pela universidade, como é o caso do meu querido amigo Amorim, que eu nomeei pró-reitor de graduação quando eu instalei a UNEB. Okay. E dentro disso, já estou concluindo, esse seu laboratório de gestão universitária multicampo. Eu acho que a universidade tem um tamanho e tem responsabilidade de ter um laboratório desse. Carla, eu tenho participado da Universidade Federal do Sul da Bahia e vejo isso que eu queria chamar a atenção.
Está se esboçando um outro tipo de universidade fora do modelo clássico. O modelo clássico é esse, que tem a UFBA, que tem o NEB. Mas está surgindo um novo modelo, com grande ênfase na parte comum acadêmica. É assim a Universidade Federal do Sul da Bahia, é assim a Universidade Federal do ABC de São Paulo, e outras estão surgindo já com uma parte acadêmica, os bacharelados acadêmicos interdisciplinares, porque o mundo está sendo interdisciplinar. Não é que eu queira que o mundo seja interdisciplinar, não. É que o mundo está sendo disciplinar, autossustentável, e aquela coisa que acompanha a autossustentabilidade, que é o meio ambiente, ambiental também, não é isso? De maneira que isso, você tem muita coisa para colocar dentro do seu laboratório. Eu quero também chamar a atenção do NUPES de São Paulo, do Núcleo de Educação Superior. E outras universidades também têm. Eu tenho uma pequena biblioteca de educação superior, como eu estou mandando para a UNEB, você pode ver essa parte de educação superior. Nós temos que preocupar com a educação superior como tal. No atual programa que eu ensino, da Unifax, Programa de Desenvolvimento Regional e Urbano, que tem dois focos, a região ou a cidade, né? Ou a cidade, nós temos desenvolvido muito alguns estudos de universidade. Eu quero citar aqui 3 estudos da Universidade da UFES. O trabalho de Carlos Eduardo Cardoso de Oliveira sobre a UFES, na parte de currículo, e de Saulo na parte de Universidade e Mercado de Trabalho, e Carlinda na parte de educação à distância. De educação à distância. Meu caro reitor, nós temos que ser pelas aprendizagens híbridas. Como os vinhos que são feitos de mais de uma uva, não é? Blended, né? Blended. O uísque, né? O vinho. A mesma coisa é a educação. Aliás, muitos de nós já atuamos com o computador na sala de aula. É aperfeiçoar isso, a educação online, até que chegam os MOOCs. Os MOOCs. Não há nenhum problema para os MOOCs. O que são os MOOCs? Aprendizagem online à distância intensiva, onde estão as grandes bibliotecas do mundo e as grandes universidades. O Brasil precisa ter acesso a isso. Nós precisamos ter acesso a isso. Ok? Esse, então, é o desenvolvimento pleno. E obrigado a todos pela atenção. Se quiserem fazer pergunta e eu souber responder, está bem. Se não, vamos continuar.